Eu gostaria de começar o debate perguntando ao governo por que o município de Alagoinhas, é uma pergunta que todos fazem, por que o município de Alagoinhas precisa de um novo código tributário? Ô, Caio, desculpa aí, eu até comecei, já fui avançando no assunto, não apresentei ali doutor Hilton Ribeiro, Rosiane, nossa secretária da Fazenda, que está ali acompanhando e vai interceder também, doutor Rogério Montargil, procurador efetivo aí, que cuida dessa parte, e uma equipe também ali, prefeitura. Rose até me confirme aqui, o pessoal acho que deu um apoio também, a consultoria que nos dá o suporte aí na elaboração do código e participou desse processo, e também na modernização e eficientização do nosso sistema tributário. É um pouco isso que eu comentei, a gente realmente se deparou durante os 4 anos com diversas situações, a tributária a gente está vendo de uma forma federal, a discussão está muito grande, não é à toa que está uma reforma do Código Tributário em âmbito nacional, a gente tem em âmbito local diversas situações que estão se modificando ao longo do tempo, a gente tem uma perspectiva, uma perspectiva de queda grande da receita com o ISS, com a saída da Petrobras aqui do município, então a gente tem diversas situações que demandaram. Do ponto de vista, eu acho que o Rose pode contribuir da Secretaria da Fazenda, do ponto de vista da Procuradoria, eu posso dizer que hoje o Código Antigo, ele era praticamente todo judicializador, né? A gente só solucionava as questões na judicialização, a gente tinha prazo, a gente hoje tem na Procuradoria Fiscal lá cerca de 20 mil ações fiscais, execuções fiscais que davam sobre o Código. O Código Antigo, ele previa que uma vez iniciada a execução judicial, você não poderia mais firmar cobrança administrativa, então amigável, então isso atrapalhava muito o Código. Diversas ferramentas que se deparavam da ação em pagamento, diversas situações, a gente no dia a dia da Procuradoria se deparou sempre com muitos entraves com o Código Antigo. O Código Novo, ele é fruto dessa discussão, da necessidade da gente melhorar nossa organização, de conceder ferramentas que permitam a cobrança amigável, que a gente tem que entender um pouco de tributos, é meio chato falar de tributos, assim, o contribuinte fica achando, mas o tributo justo, a gente sabe que cada um paga um pouco, e no nosso âmbito municipal a gente tem uma inadimplência muito alta, e isso para a gente é bastante negativo. A gente sabe que as pessoas preferem pagar tributo federal, estadual, municipal, fica em terceira instância, então a gente tem uma inadimplência no IPTU de cerca de 60% de inadimplência, os instrumentos que estavam no Código Antigo praticamente judicializando, a gente abarrotava o Poder Judiciário. Hoje o contribuinte que busca uma segunda vara da Fazenda Pública em Alagoinhas, ele entra numa fila de cerca de 20 mil processos só de Alagoinhas, ele pega da região, então é uma vara realmente bastante conturbada em termos de volume por conta disso. O novo código, ele traz ferramentas administrativas amigáveis, ele muda muito esse viés, um pouco que eu comentei, só para não ser repetitivo, e aí Rose pode me interromper se precisar, Rose. Ele muda um pouco esse viés simplesmente de cobrança, né? O Código Antigo tinha uma matriz, já vinha, tributo é isso, pague isso. Hoje não é assim mais a visão é do direito do contribuinte, o contribuinte tem garantias, tem dever, limitações ao poder do fiscal, prazos para responder a consulta, prazos para recurso, prazos em dias úteis. Realmente, como eu comentei, era um código muito remendado, que precisava realmente de uma consolidação e de uma redação que fosse mais fácil de consulta para todos e atualizado de acordo com o que se tinha hoje de decisões de STF. Ao longo do debate aqui, a gente vai aos pouquinhos se debruçando uma a uma. A gente está falando de cerca de 330 artigos, e todas as inovações aí do novo código, aos pouquinhos a gente vai apresentando, a gente vai tratando do que existia, do que passou a existir, mas lembrando, como ele comentou, do Código Tributário Nacional, que tem uma matriz que permanece em conteúdo, em conceitos, a matriz do nosso também se mantém em conceitos atualizados, claro, ao que tem de mais moderno e mais recente. A atualização de uma legislação municipal, a gente sabe que tem um procedimento específico, o federal já é uma coisa muito mais complexa e que envolve prioridades ou não, e o município hoje, do ponto de vista econômico e financeiro, é quem tem realmente sofrido um pouco mais aí no desequilíbrio fiscal. A gente sabe hoje que grande parte dos tributos hoje que a população paga muito tributo, é tributo federal, depois estadual e municipal. Então a gente tem cerca de 60% do bolo tributário para a União, 25% para os estados e cerca de 15% para os municípios, enquanto que o cidadão vive da cidade que ele espera lá, uma rua pavimentada, a iluminação. Então, cada dia a demanda sobre o poder municipal, sobre a cidade é maior, e nosso código realmente ele não permitia esse equilíbrio e essa justiça fiscal que a gente tanto buscou no novo código, que está sempre aberto ao debate. Eu acho que
o objetivo da gente é melhoria constante. A gente, desde o início, quando foi procurado, identificou que sim, que era momento de manter aberto e permanente a escuta da população, ouvir todas as demandas e aperfeiçoar. Mas temos apenas convicção de que realmente esse código é um código muito mais moderno, ele permite ao poder público ser mais justo, ele cobrar realmente, conseguir de todos ter uma inadimplência, não sei, o governo municipal ele é fiscalizado, né, e os órgãos de controle, não é de agora, mas desde muito tempo vem cobrando do município uma deficiência na sua cobrança administrativa, sua cobrança fiscal, judicial, com frequência, praticamente todos os gestores que passaram aí, eles têm essa ressalva nas contas municipais de PCM, de baixa cobrança de dívida ativa, aplicação de multas, isso porque o instrumento que a gente dispunha anteriormente, ele não dava as ferramentas adequadas que a gente precisa para a gente poder cobrar de forma justa de todos um tributo baixo. Não vou me alongar muito não, que a gente vai ter amanhã toda aí de debate, a gente vai poder avançar um pouco mais aí. Bora pelo ponto de convergência aqui, a gente concorda aí, eu acho todo mundo, a necessidade de atualização, modernização do código, que existe uma raiz federal, uma matriz federal que é seguida, estadual, tudo isso é seguido pelo município, mas a gente tem do outro lado um código com mais de 14 emendas, a gente teria mais uma emenda, essa emenda não era uma emenda específica sobre um ponto de ISS, mas uma emenda em cada um dos pontos do que a gente alterou agora, então a gente teria, a coxa de retalhos é péssimo, sobretudo para o contribuinte, para quem aplica o código, às vezes você está aplicando a legislação e você esqueceu, mas teve uma lei municipal, número tal, do dia tal, que você não cumpriu. Então, há necessidade de consolidar tudo isso num documento. Para a gente é muito importante. Eu acho que tem uma situação também assim de mensagem para o contribuinte, de que o estatuto do contribuinte é o principal. A gente tem essa situação do contribuinte com uma raiz muito grande dentro desse código, uma mudança de postura da administração pública, da administração fazendária com relação ao contribuinte. Eu acho que essa visão muda e o código tem isso de muito moderno e muito, eu acho que inovador, e passa essa mensagem. Então, contribuinte que trata 10, 15 leis, e quando chega lá, não, mas você não observou essa lei, é péssimo para ele. Então, essa consolidação no novo é isso. O que eu estou falando é, ao contrário do que foi dito, o objetivo nunca foi de aumentar tributo e sim tornar a administração mais eficiente, mais organizada. É claro que a gente tem uma necessidade de equilíbrio das contas públicas, a gente sabe que a demanda aumenta, a atividade econômica muda, e com essa mudança a gente precisa atualizar, e como Renato Almeida comentou, a gente ao longo do dia vai comentar sobre COSIP, situações que tinham de defasagem muito grande, históricas, e que realmente precisavam. A gente destaca aqui que as isenções, a gente teve um cuidado muito grande com as pessoas atingidas, com a população, sobretudo, mais carente. Então, a gente teve um aumento significativo nas isenções da COSIP para a população de baixa renda, baixo consumo. Então, ao longo do dia, isso, eu acho que a necessidade de mudança parece que unanimidade aqui entre todos, no sentido de atualizar, e o governo entendeu que um novo código permitiria, facilitaria a consulta aí de todos, melhoraria bastante, e o número de mudanças... A questão da segurança jurídica. Eram muito expressivas. Foi. A questão da segurança jurídica, no caso. Eu acho até que fica mais seguro. Agora você tem um documento único, né, do que você antes ficar buscando vários documentos, e realmente o número de mudanças que a gente precisava fazer no emenda eram mudanças que a gente entendeu bastante volumosas, e por isso que entendemos, mas estamos dispostos, claro, sempre a escutar, ouvir, não sei, eu estou tomando aí um pouco à frente, Rose, desculpa aí até, mas, Rose, fica à vontade aí para intervir na hora, porque eu sei que você está um pouco mais distante aí de máscara, mas eu acho que o objetivo da gente é sempre esse, aperfeiçoar, melhorar. A gente sabe que em matéria tributária, se a gente quer ficar obsoleto, ou se quiser se dar mal, não faça nada, mantenha tudo do jeito que está. Então, realmente, a legislação federal obrigava que a gente fizesse uma atualização, e a atualização, para não ser mais uma e se juntar mais uma, a gente entendeu que seria para o cidadão, para a população, para o contador, para o aplicador da norma, um novo código daria uma facilidade muito maior aí. E não é essa mudança também que as pessoas estão achando que é só para o mal, ao contrário, tem muita coisa boa, ao longo do dia a gente vai comentando.